Ah, pronto. Comecei. Foi. Começou a gravar, então. Kailine, muito obrigado. Você nos salvou. Nada. Bom, vamos dar início aqui à nossa gravação do primeiro Abatalks. Muito obrigado, doutora Jamila, com a palavra. Olá, sejam todos bem-vindos para o início do nosso projeto da ABA Portugal, a ABA Talks, que é um projeto inovador onde iremos tratar de vários assuntos conexos do direito português com o direito brasileiro. Falaremos direito internacional, imigração, sobre a CPLP, né, que tivemos algumas mudanças esse ano, e quando a doutora Lilian me falou do projeto, juntamente com o Dr. Renato, fiquei muito feliz e honrada, e já quis participar junto com vocês, né? Já pedi para a doutora Lilian, me coloca junto, porque esse projeto eu não posso ficar de fora, então só agradecer vocês. Essa semana eu estive com o Dr. Esdras, em Brasília, falamos de inúmeros novos projetos para a nossa aba em Portugal, então esperem que teremos muitas novidades para os próximos meses. Então, dando início a esse projeto, desejo muita sorte, né, que vocês tenham muito êxito nesse projeto, né, que é um projeto muito especial e que foi montado com muito carinho, com muito amor e pensando, né, nos membros da ABA Portugal. Muito obrigada. Doutora Jamila, muito obrigado. É sempre bom poder contar com o seu apoio, né, com o apoio da Lilian. Eu acho que aqui é um pouquinho da semente da aba, né? Que é a união e a união faz a força, não é? Então eu vou fazer só uma introdução do que seria o Aba Talks, o que que a gente pretende, não é? E o Aba Talks ele foi pensado justamente para os membros da aba. Então esse nosso encontro ele será para já está agendado para ser mensalmente, mas ele pode ser estendido mediante o envio dos membros da aba de quererem participar, de nós termos essa lista. Por quê? Porque o nosso intuito é, cada encontro, colocar um tema jurídico a ser discutido, aonde nós teremos o anfitrião, que nós vamos dividir aqui entre a doutora Jamila, eu, a doutora Lília, enfim, que são os coordenadores aqui desse projeto, e o convidado da aba para que a gente possa discutir juridicamente e aprofundar o conhecimento, porque é justamente isso que nós procuramos aqui. É o conhecimento que é transmitido. Então, assim, só cresce quem compartilha e só compartilha quem cresce. Então, é assim, eu acho que aí nós temos um ciclo virtuoso, né, para seguir. Doutora Arília, quer falar alguma coisa para abertura, antes de eu entrar diretamente nos temas? Olá, muito bom dia, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença da doutora Jamila, que esteve aqui conosco, prestigiando a abertura deste novo quadro. É uma honra estar participando. Muito obrigada, doutora Jamila, pela presença e por dar continuidade aí a esses projetos. Muito obrigada, doutor Renato, aí, por toda a sua criação, né, e toda a evolução e execução desse trabalho junto conosco. E vamos aqui colocar, né, pontos importantes da legislação portuguesa, também de temas internacionais, sempre trazendo atualizações no que tange ao direito português, internacional e também direito comparado com o Brasil. Portanto, nós iniciaremos aqui, como a doutora Jamila já pontuou, com vistas para Portugal, as questões relacionadas com a CPLP, que estamos tendo aí algumas questões controversas, e também informações relacionadas a algumas atualizações e questões também importantes para um bom planejamento migratório. Então, vamos dar início aí com o doutor Renato. Muito obrigada, doutor Renato, doutora Jamila, pela recepção, e vamos dar continuidade. Obrigado, Lilian. Eu acredito que como o público da aba normalmente está acostumado a que a gente faça muitas coisas no YouTube, mas aqui o Aba Talks ele vai fugir um pouquinho à regra, porque nós vamos colocar no YouTube depois. Então o YouTube vai ser como se fosse a nossa reprise.
aqui é o momento onde nós vamos ter uma interação, né? Uma interação de perguntas, uma interação aí dos nossos membros mesmo, para que a gente possa ir fazendo como se fosse uma sala de aula, uma sala de crescimento jurídico, não é? Recentemente, nós tivemos aqui em Portugal, e, enfim, nós temos um grande fluxo migratório, principalmente de brasileiros, mas o que nós precisamos ter em mente é que muitas pessoas vêm na aventura, e nem sempre na aventura nós, como advogados, conseguimos dar a melhor solução. Às vezes as pessoas acabam sendo reféns de uma situação e que nós podemos até não conseguir resolver, e muitas vezes até se conseguimos resolver, o caminho acaba se tornando mais penoso. Então, eu vou começar, eu acredito que os assuntos se misturem um pouco, mas o que nós, como advogados, precisamos passar para o público em geral é a valorização do nosso trabalho e a valorização do planejamento. Nós não podemos deixar que isso seja desvalorizado ou mitigado de qualquer forma, porque a facilidade de entrar em Portugal, ou a facilidade de se entrar em qualquer outro país como turista, não pode ser desculpa para deixa para depois, amanhã eu me regularizo, então eu consegui entrar em Portugal, então está tudo bem, depois a gente vê como faz. Não é bem assim, porque você efetivamente está entrando num outro país, você tem que respeitar outras leis, são outros costumes. E essa questão de falar que todos falamos português, não é bem assim. Porque nós temos, sim, uma diferença de língua. Nós aprendemos, sim, um novo português, uma nova forma de interpretar o raciocínio, uma nova forma de agir, e nós temos que respeitar essas leis. E existem várias situações privilegiadas para o Brasil, para países de língua portuguesa, justamente para que esses imigrantes todos sejam efetivamente acolhidos, não é? Doutora Lilian, fica à vontade para fazer intervenções, enfim, todos aqui, por favor, tá? Sim, com Então, certeza. Pode continuar, doutor Renato. Tá ótimo. Eu dentre gostaria de todos, falar realmente dessa diferença, né, que muitos profissionais e pessoas, cidadãos comuns, não percebem, né, a diferença da língua, né, acham que português é tudo igual, né? E não é. E o direito é a mesma coisa, né? Vou lá atuar, não preciso estudar, porque o direito é o mesmo, mas não é também, né? Doutor Renato. exatamente isso, Jamila. O direito não é o mesmo, o português não é o mesmo, então a pessoa chega aqui perdida. Infelizmente existe sim as pessoas que se aproveitam dos turistas que chegam aqui que não conhecem bem para fazer um contrato de trabalho não adequado, ou então existe de tudo. E nós, como advogados, temos que trabalhar nessa área. Existem leis contra isso. Agora, tipos de visto que as pessoas confundem, vamos pelo básico, né? Antes da gente falar visto, mas o que é o visto, né? O visto é uma autorização de entrada no país. Não é? Normalmente, você tem uma regra de turismo, no caso do brasileiro, por exemplo, ele tem, entre aspas, um visto que é considerado de forma automática para ele ficar em Portugal por 90 dias como turista. Isso é um visto, é uma autorização de entrada, mas isso já é concedido. Agora, os outros tipos de visto, sim, são autorizações de entrada no país. Por quê? Porque você pretende ficar mais tempo do que um visto de turismo, que é um visto mínimo, que são os 90 dias para já. A gente está falando de uma maneira simples, sem considerar hipóteses de prorrogação que existem. É Então, importante essa questão as também, doutor pessoas Renato, confundem nesse muito, né, ponto. Lilian? Sim, sim, nesse ponto é importante até esclarecer também que muitas pessoas, quando tiram o visto, elas acreditam que já está tudo resolvido a partir do momento que tirou o visto. Só que tem que ficar atento que, após o visto, aqui, por exemplo, em Portugal, você precisa ver se já veio com o agendamento no CEF, que a princípio ainda é o CEF, pelo menos até o final deste mês, vamos já falar sobre isso. E caso não venha já com o agendamento no CEF, precisa ser efetuado o agendamento no CEF para depois ir a uma entrevista, levar toda a documentação para então receber um título de residência.
que a partir daí ele terá o cartãozinho com o título de residência, com a sua foto, que é um documento de identificação aqui em Portugal. Portanto, tem E é pessoas que acham exatamente que isso. não entendem essa diferença, e como estamos aqui trazendo, né, essas temáticas, é importante esclarecer, é um pequeno detalhe, mas eu Nós acredito que temos que seja trazer relevante. essa temática bem básica. Por quê? Porque Sim, visto é uma autorização de entrada e você vai continuar em Portugal, você precisa do quê? Uma autorização de residência. Aí, esta autorização de residência, ela vai mudar de acordo com o tipo de visto que você vai solicitar para ficar em Portugal. E, mediante esta autorização de residência, lá no fim, depois de 5 anos, mediante algumas regras também, você vai poder pedir uma nacionalidade portuguesa por tempo, né? Que seria uma nacionalidade portuguesa por naturalização. Então, tudo isso é muito importante. Por quê? E detalhe, quando você é residente no país, então o país, além de ter autorizado a sua entrada com um visto e ter autorizado a continuidade da sua estada no país, você passa a ter outras questões que são muito importantes. Por exemplo, a partir do momento que você tem uma residência, você tem acesso ao sistema de saúde do país. Você começa a ter outros tipos de privilégios e por quê? Porque você começa a recolher impostos para o Estado. Então, isso é uma troca. Você recolhe imposto, você tem algo de volta. Então, você começa a poder ter acesso ao sistema de saúde, você começa a fazer parte, você vai ter os seus filhos na escola, tudo bem. Tudo isso que eu estou falando, existem sempre alguns detalhes a serem preenchidos. Mas você começa a ter acesso ao Estado português como um todo. Isso tudo, as pessoas acabam se levando por dicas. Uma dica não é específica. Uma dica é muito irresponsável. Uma dica pode te custar a economia de uma vida. Porque se você vem para Portugal sem um planejamento, você vai gastar com passagem aérea, você vai gastar e vai, por exemplo, querer arrendar, que seja alugar um imóvel sem uma orientação, e pode gastar dinheiro demais com isso. Você vai ter que comprar móveis, você pode pagar algumas multas sem saber o que está acontecendo, né? Você pode querer entrar por Portugal via fronteira Espanha ou outros países da Europa e não saber que você tem que comunicar a Portugal que você entrou e aí depois você vai pagar uma multa. Então, assim, e você começa a perder o dinheiro que você, na realidade, angariou durante um tempo da sua vida, até por muitos anos, por um sonho que era perfeitamente factível e que acaba por se tornar um pesadelo. Então, tem que planejar. Você pode entrar em Portugal para estudar, você pode entrar em Portugal para trabalhar, você pode entrar em Portugal para viver pelas próprias rendas, você pode entrar em Portugal para ser um nômade digital, como se fala muito hoje, mas não deixa de ser uma forma de trabalho, porque você está trabalhando em Portugal, né? Você tem N formas de ficar em Portugal. Agora, vamos já. Você quer detalhar os nomes dos vistos, doutora Lilian? Ou nós já vamos apertar a ferida na manifestação de interesse? pode ir no ponto mais polêmico, depois passamos para os vistos. Eu vou fazer uma pontuação aqui antes de eu encerrar minha participação, que eu tenho que sair, né? Como é importante a assessoria jurídica adequada, especializada para quem quer imigrar. Como o doutor Renato falou, esse planejamento é fundamental, né? Muitas pessoas vão para Portugal achando que tudo é fácil, que vão conseguir, mas na realidade tem uma burocracia enorme, né? Portugal está superlotado, né? Principalmente por brasileiros, temos muitos imigrantes e muitos que estão aguardando para sua regularização e nem sempre conseguem, né? Muito difícil, por quê? Porque não fazem a preparação adequada, o planejamento adequado, não leva a documentação adequada, não fazem o pedido de visto, querem fazer o visto depois que já estão em Portugal, né? Fazem muitas confusões, né? Que não se prepararam para isso e, como já foi dito pelo doutor Renato, gastam um dinheiro enorme,
e às vezes nem conseguem se legalizar. Claro que Portugal, para os brasileiros, é muito fácil, né? A gente tem muitas facilidades, eles nos auxiliam muito em função, né, de ser parte da comunidade de língua portuguesa. A gente tem mais facilidade de se regularizar, mas tem que ter esse planejamento prévio para que no fim não vire um pesadelo, né? O sonho não vire um pesadelo. Então, agora o doutor Renato vai entrar aí nas especificidades da lei. Eu gostaria de agradecer e parabenizar esse projeto incrível que já começou com tudo, já começou bombando e tem muitas pessoas já na fila esperando para participarem com vocês. E sucesso para todos aí e que a gente tenha esse projeto como início de vários projetos da ABA Portugal. Parabéns, doutor Renato, doutora Lília e todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. Muito Muito obrigada, obrigado, doutora Jamila. Jamila. Como é bom ouvir suas palavras. Muito obrigado. É sempre um incentivo e com certeza estaremos aqui quantas vezes forem precisos para a gente tornar o mundo jurídico muito melhor. Muito obrigado pela sua presença e fique à vontade a hora que precisar sair. A gente não quer, mas tudo bem, a gente aceita. Obrigada, então. Até mais. Obrigada. Até, Tchau, muito tchau. obrigado. Jamila. Então, Tchau. assim, colocando o dedo na ferida. Agora sim, as pessoas também vão poder ver a reprise, isso que é o importante. Muitos chegaram aqui em Portugal e, por exemplo, mas você fala, mas doutor Renato, eu cheguei aqui em Portugal e eu não tinha, sim, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não estava com vontade de fazer nada, eu vim realmente para passear, mas isso aqui é muito lindo, eu adoro esse lugar, Portugal é tão bonito. E eu acabei arrumando um emprego, não é? Pronto, bem, o que que acontece? Eu arrumei emprego, mas e aí? Então, a lei, nessa altura, ela criou um mecanismo que se chama manifestação de interesse, o que é? Uma manifestação do seu interesse em permanecer em território português, além do tempo permitido de turismo, porque você quer residir em Portugal, você mudou de ideia, falou, eu não quero mais ser turista, eu quero morar em Portugal. Pronto. A lei foi criada para isso. Só que o que seria uma exceção, por quê? Porque a regra qual é? Se você quer entrar em Portugal para alguma coisa, por algum motivo que não seja turismo, você tem que entrar com um visto, né? Então a regra, a exceção seria o turista que entrou em Portugal e resolveu ficar. Então isso seria manifestação de interesse. O que era uma exceção virou regra. Então achou-se muito fácil entrar em Portugal pelas vias turísticas, de forma turística, e chegar aqui e fazer uma manifestação de interesse e ficar em Portugal. Pronto. O que aconteceu com o sistema? Explodiu o sistema, inchou o sistema. Então, no começo, tudo acontecia. Você realmente tinha uma manifestação de interesse que andava nos prazos legais, tudo certinho. Você tem vários requisitos para preencher numa manifestação de interesse. Você apresentava para o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que ainda até o final do mês acredito que é o CEF, né? Mas, de qualquer forma, as regras estão aí, essas regras não mudaram. Você tem vários requisitos para preencher e você apresentava. Só que o que começou a acontecer? Um volume de pessoas que começaram a fazer a mesma coisa, inclusive errando os processos, porque no final das contas as pessoas erravam os processos e também isso atrasava o andamento de tudo. Começou a se demorar um ano, começou a se demorar, pera lá, vamos com calma, 6 meses, o que já era impensável, porque com muito menos tempo do que isso, você resolvia uma manifestação de interesse. Depois passou-se para 1 ano, 2 anos, chegou-se quase a 3 anos de pessoas esperando pela manifestação de interesse em residir em Portugal. E o que que você faz com essa pessoa que já extrapolou os 90 dias do período de turismo e que está há mais de ano esperando em Portugal? Ela está ilegal ou ela está irregular? Ilegal ela não pode estar, porque ela está esperando uma movimentação do Estado português, mas também irregular ela também não está. Então ela está irregular. Ela pode sair de Portugal? O que acontece se ela sair de Portugal? Teoricamente, uma pessoa que
protocola um pedido de manifestação de interesse para estar num país e ela sai deste país, isso quer dizer que ela não tem mais interesse em ficar naquele país. Então, pronto. Então, assim, começou-se a criar um monte de várias e várias situações que nós criamos, então, um monstro jurídico, algo que, assim, começou a criar um problema muito grande com relação a isso. Mas é a forma, ainda continua sendo a forma da pessoa efetivamente estar regular em Portugal. Por quê? Porque depois de preenchidos os requisitos da manifestação de interesse, que você é atendido pelo CEF, você sim recebe um cartão de residente para aí sim estar legalizado e regularizado em Portugal, e a partir deste momento você começa a contar 5 anos de residência para poder ter, no final, se quiser, enfim, uma nacionalidade portuguesa. Doutor Renato, Doutora sobre essa Lilian. questão que o doutor estava a falar, inclusive a doutora Joyce, que está aqui conosco no chat, não sei se ela quer falar diretamente. Doutora Joyce? Não, acredito que ela... Oi, Ela tudo abriu. bem? Oi, você pode... É, se Fica à quiser, vontade, eu Joyce. posso colocar a Sim, questão sim, que eu por coloquei no gentileza. chat. Quer, doutora Lília? Sim, sim, por favor, doutora Joyce. Então, é para vocês abordarem como sugestão dia a dia acontece muito com a gente, né? E com vocês com certeza, que muitas Sim, vezes a pessoa acha que como ela tem às vezes já o NIF ou ela tem um convite, a pessoa acha que é suficiente para entrar no país legalmente. sim. Outro dia, eu desconstituí toda a mentalidade de uma cliente, desconstruí tudo, zerei para depois do zero começar a explicar, porque não entrava na cabeça dela como é que ela ia ter a carta convite de uma pessoa que mora aqui, que inclusive até é a filha dela, e como é que ela não ia ficar legalmente no país? Por que que ela precisa de visto? Porque a filha dela já moria. Então, assim, isso é muito importante também. As Exato. pessoas, elas são muito, assim, leigas, né? Então, a gente também tem que fazer esse trabalho aí Sim. de explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Então, seria essa para vocês falarem aí da Olha, carta convite. Muito Obrigada aí olha, por obrigada, falar, Joyce. doutora. queria Não, e a atrapalhar. Joyce é ótima, né? Com certeza ela vai participar do Aba Talks muitas vezes. Em breve. É, e Maravilhosa. essa questão da carta convite, né, Lina, é uma coisa incrível, porque Sim, isso tudo, eu acho que a confusão começa por causa da facilidade da língua, porque as línguas são muito próximas. Então, o que acontece? A pessoa se esquece que está fora do país dela e que está ingressando num país estrangeiro. A sim. pessoa não está... No Brasil, nós temos um país com vários estados e vários sotaques diferentes. Então, lá nós podemos mudar de estado à vontade. Agora, Portugal não é um estado brasileiro. Portugal é um outro país. Então, isso talvez confunda, porque a carta convite, ela nada mais é do que um dos documentos que você pode vir a utilizar para uma pessoa que vai ficar na sua casa no período de turismo ou para fazer negócios, não é? Por quê? Porque ela não vai ficar num hotel, então ela não preenche alguns requisitos que a lei exige, então você supre com a carta convite, e mesmo assim, quando é permitido. Exato. E tem um termo de responsabilidade de quem convida esta pessoa, né, lá inscrito na carta, que é muito importante estar atento, porque isso também requer várias responsabilidades perante o órgão, que a princípio ainda é o CEF aqui em Portugal. Portanto, é muito importante que as pessoas tenham ciência da responsabilidade que é fazer uma carta convite. E quais A são as car- opções recomendadas, né, e legais. E quais são as responsabilidades que você assume com uma carta convite? Exatamente. Você assume a responsabilidade financeira da pessoa aqui. Você assume, muitas vezes, se você não diz que a pessoa vai ficar num hotel, aonde você indica onde ela vai ficar, você assume a responsabilidade, muitas vezes, da moradia dela.
você assume a responsabilidade, inclusive se ela tiver qualquer problema dentro do país com relação a isso. Então, a carta convite, ela é praticamente uma carta onde você vira o tutor daquela pessoa dentro de Portugal, né? Mas, pronto, vamos lá. Doutora Lilian, se Vamos precisar me entrar para os complementar, vistos, doutor me Renato? complementa, porque depois a gente vai entrar na CPLP, Ok, tá? vamos só aqui pontuar alguns vistos que são permitidos aqui em Portugal para que as pessoas possam vir, né, de forma legal, e todo o trâmite ele acaba sendo muito mais célere e seguro para as pessoas quando elas já realizam um visto no seu país de origem e já vêm para cá, provavelmente com um agendamento no CEF ou com os requisitos para fazer o agendamento devido ter sido concedido o visto, né? Nós temos aí alguns vistos, um deles é o visto de estudo para quem é estudante, outro visto também é muito utilizado, é o visto para os aposentados ou para quem tem rendimentos, né, aí no Brasil ou em qualquer outro país, inclusive as pessoas que estão em outro país, estão regularizadas neste outro país, elas também podem solicitar um visto para vir para Portugal. Não estamos tratando aqui exclusivamente de Brasil e Portugal, tá? Estamos tratando de forma mesmo global e pode ser de qualquer país, pois há consulados, né, nos demais países. Então, nós temos alguns vistos aí hoje que saiu recentemente, que está sendo muito utilizado e que os trâmites eles têm sido menos burocráticos, porque exigem menos requisitos para serem comprovados, que é o visto de procura de trabalho. Então, esse visto de procura de trabalho, a pessoa tem um período para estar aqui em Portugal em busca de um trabalho que seja subordinado. Este trabalho ele não poderá ser como acontece aqui do trabalhador independente. Esse trabalho tem que ser via contrato, tem que ser um trabalho, né, subordinado, e o primeiro passo para que ele possa solicitar esse visto é uma declaração juntamente ao IFP. Portanto, faz primeiro esta declaração no IFP e depois que receba esta resposta do IFP, irá solicitar o visto para procura de trabalho. Então, ele sai com muito mais facilidade e rapidez do que muitos outros vistos, mas tem que ser analisado todo o status migratório deste cidadão ou desta cidadã, inclusive familiar, para que nós possamos entender o contexto. Que às vezes a pessoa acha que o mais recomendado, por não ter trabalho ainda em Portugal, seria a opção de busca de trabalho. No entanto, quando nós vamos estudar aí o planejamento familiar, nós encontramos várias outras alternativas que é muito mais benéfica para esta família, para este cidadão ou até para este empresário que quer investir aqui em Portugal. Portanto, nós temos aí alguns vistos, estes são os mais utilizados, né, doutor Renato? E Sim. nós temos aí, inclusive, algumas questões relacionadas ao CPLP, né, que eu acho que é o que o doutor Renato já está em mente para darmos continuidade, que está sendo aí um pouco controverso, um pouco não, bastante, né, porque nós temos algumas questões relacionadas e importantes. Eu vou deixar o doutor Renato dar continuidade nessa questão da CPLP, que é o que a maioria dos clientes estão nos perguntando e esperando por essa live, justamente para esclarecer alguns pontos que estão hoje, dia 18 de outubro de 2023, ainda acontecendo para o lado de cá, em Portugal. Doutor Renato, Pronto. por gentileza. O que acontece? Todos esses vistos que a doutora Lilian colocou são vistos que cada um deles tem os seus pormenores, cada um deles tem os seus detalhes, aonde o advogado vai poder adequar. E o que a pessoa tem que ter em mente foi o que eu expliquei. Por favor, lembrem do que eu falei no início. O visto é uma fase. Ter autorização de continuar no país é outra fase. Então, o seu processo, quando você inicia um pedido de visto, ele só termina depois da sua entrevista na entidade de imigração daquele país e com autorização de residência, porque o visto nada mais é do que um pedido para você ficar no país por mais tempo e residir nele. Então, é isso que causa alguma confusão e nós precisamos estar atento. Bom,
Antes de colocarmos aqui que a doutora Lilian colocou a questão de cada tipo de visto, nós falamos aqui, eu coloquei para vocês a historinha da manifestação de interesse. Então, com essa explosão da manifestação de interesse, nós tivemos aqui uma situação que Portugal não estava conseguindo mais aguentar, então o sistema estava muito inflado. Aí apareceu esse acordo do CPLP, né, das comunidades de língua portuguesa, que teriam, entre aspas, uma residência automática em Portugal. Isso se falou demais. E assim, eu tenho até dificuldade de falar isso, porque da onde vem residência automática em Portugal? Então, eu só falo, então, muita gente queria embarcar no avião imediatamente e vir para Portugal. Não, doutor, porque agora tem um acordo da CPLP, eu vou chegar em Portugal e eu automaticamente já vou ser residente. Falando, não é isso, não. Não é nada disso. Portugal fez um acordo para que as pessoas que estavam com processo de manifestação de interesse poderiam aderir a este acordo da CPLP para ter a sua autorização registrada em Portugal, só que iria ser emitido um papel de autorização de Portugal para a residência, e isso teria que ficar junto com o seu passaporte. Aí eu vou dizer uma coisa, como advogado, você acha que você tem que observar todas as opções. Vamos lá, nós temos que abordar um assunto que é, Portugal é um país da Europa. A Europa tem, além dos seus países, ela tem a União Europeia. Dentro da União Europeia, os países se comprometem a cumprir algumas regras. Por quê? Quando você é um residente em Portugal, você não é um residente só em Portugal, você é um residente da União Europeia. Quando você é um cidadão de Portugal, você é um cidadão europeu, você é um cidadão da União Europeia. Então, todos os países da União Europeia. Então, assim, existe algo que também nós vamos poder colocar aqui em outros encontros, que é justamente essa questão do que é um país, do que é a União Europeia, do que é todo esse complexo. Mas o fato é que as regras de residência num país europeu, ele passa por um regramento da União Europeia. E, como advogado, nós temos que analisar qual é a melhor conduta a tomar pelos clientes. Quando o cliente pegou essa questão do acordo da CPLP, ele, na sua opção, ele tinha que desistir da manifestação de interesse que já estava no sistema. Então, o que quer dizer isso? A CPLP só servia para pessoas que já tinham a sua manifestação de interesse no sistema português. Então, pronto, a pessoa ia lá, ela desistia do processo dela de manifestação de interesse, que ia dar a ela uma residência europeia. Ia dar uma residência em Portugal, nos moldes europeus, para ativar a CPLP. Pronto. Agora, como advogados, nós falamos, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí. Qual que é o procedimento disso? Um papelzinho super, desde o início. Eu coloquei matéria no Instagram sobre isso. Nós, advogados, conversamos muito sobre isso. Fala, gente, isso não vai ter validade fora de Portugal. Como é que vai ficar isso? Portugal está autorizando a pessoa a residir em Portugal, mas se ela atravessar a fronteira, é o passaporte dela que vale. Ela está com carimbo que ela entrou em Portugal há quanto tempo atrás? Às vezes mais de ano atrás. Como é que vai ficar isso? Bom, doutora Lilian, dito e feito. O que aconteceu? Portugal recebeu uma intimação para prestar esclarecimento, e nós estamos no prazo de prestação de esclarecimento. Por quê? Porque o Portugal não pode simplesmente emitir uma folha de papel dizendo que essa pessoa é residente em Portugal ou na União Europeia. Isso tem que fazer parte de um procedimento e tem que ter um documento que é aprovado por todos os países, que já existe esse modelo. Então, agora, o que vai acontecer com essas pessoas que fizeram a CPLP?
Cena dos próximos Uhum. capítulos, não é? Cenas dos Porque agora a gente faz próximos aquela parada dramática, igual a novela, não é? Fica É, todo mundo assim, travou o não dá nem vídeo, para rir, porque realmente aí a gente é respira, tenso. E quem está nessa né? situação realmente está Agora, aí passando por várias situações, inclusive que a CPLP não está sendo aceita, né, em bancos, em alguns órgãos, eles não, apesar de ter sido fornecido, não aconteceu um treinamento, uma organização interna para que este documento seja aceito em todos os órgãos, em todos os locais que sejam necessários a apresentação desse documento, né? E a Comissão Europeia, ela veio aí perceber a incompatibilidade deste documento perante os demais da União Europeia, no espaço Schengen, e notificou Portugal para que preste, né, esclarecimentos aí, e estamos dentro do prazo, como o doutor Renato bem pontuou, né, anteriormente. Portanto, temos que ficar atentos aos próximos capítulos, né, aos próximos passos, e orientar também os clientes, né, para que eles possam encontrar uma saída mais viável a cada caso. Também não é para ter desespero, não é para ficar, né, em pânico, pois isso está sendo, né, aí estudado e teremos aí em breve novidades em relação a isso. a grande questão é que, por exemplo, muitas pessoas fizeram isso sem, nós vamos aí colocar, sem planejamento migratório, Em sem planejamento e sem conversar com um advogado orientação, antes, ouvindo né? youtuber, né, e ouvindo pessoas que, infelizmente, acontece muito aqui em Portugal, que é a procuradoria ilícita, que são pessoas que tratam de questões sobre documentação e que não são profissionais, nem advogados, nem solicitadores, pessoas capacitadas para estar fornecendo estas informações e tratando da documentação aqui em Portugal, e há muitas pessoas, infelizmente, a tratar de documentações e causando diversos prejuízos na vida de muitas pessoas. Isso também é um dos pontos que nós traremos no próximo capítulo, né, com muitos pormenores, inclusive casos de pessoas aqui que já passaram por situações, e traremos aí mais informações nesse sentido para alertar todos os cidadãos que estão do outro lado para ter o conhecimento e a informação, pois muitos, infelizmente, não sabem sequer que isso é proibido, sabem sequer que isso não é legal. Portanto, não sabem que estão, né, aí entrando em uma situação dessa e acabam sendo prejudicados. E a partir do momento que eles têm essa informação, fica muito mais fácil para tomar uma decisão mais fundamentada e com bases legais. Pois agora eu quero, realmente nós temos que esperar para ver o que vai acontecer, Sim. porque o sistema está aí. O que vai acontecer com essas pessoas que têm, entre aspas, uma autorização para ficar em Portugal? Elas podem sair de Portugal? Não. Se elas são brasileiras e elas querem voltar para o Brasil e vir para Portugal de volta, Portugal não vai criar problema porque é um documento que Portugal mesmo emitiu, não é? Mas você não pode ir para outro país da Europa. Me desculpa, você está fora do prazo de turismo nos outros países, porque você não é um residente europeu. Você tem uma autorização para estar em Portugal, e mesmo assim é uma autorização que está sendo discutida. Então, realmente vamos ter calma, vamos acompanhar essa situação da CPLP, que realmente tem que ser resolvida por Portugal, para ver a melhor forma desses clientes todos estarem aí com a sua documentação em ordem. Porque, inclusive, esse período de CPLP conta para nacionalidade, é considerado tempo regularizado em Portugal. Portugal pode fazer isso? Vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe, não é? Agora, tem um tipo de visto, nós estamos aqui quase no finzinho do nosso tempo, porque a gente se dispôs aqui a ficar pelo menos uns 40, 50 minutos, para não ficar muito extenso. Mas nós temos aqui um tipo de visto que não foi abordado, que são os vistos Gold, os famosos vistos Gold, que também um outro tema de abordagem nosso aqui, que vai ser o sistema de habitação, quando a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa parte de imóveis em Portugal. Mas os vistos Gold, ele faz parte, sim, do plano aqui, do orçamento do governo esse ano, faz parte do pacote Mais Habitação,
né? Ele foi tratado nessa questão. E os vistos Gold, como muitos falaram que ia deixar de existir, ele realmente sofreu sérias alterações, mas ele não deixou de existir. Então, o visto Gold, ele é um visto onde você, entendam, lembre bem, eu falei visto, autorização de residência. O visto Gold é a mesma coisa, você tem um visto e uma autorização de residência. Então, é um sistema que foi denominado vistos Gold, porque são vistos que têm regras especiais e que eles denotam investimento de capital no país. Então, Portugal continua recebendo e vai continuar recebendo através dos vistos Gold, investimentos em fundos financeiros. Vai continuar recebendo investimento para abertura de empresa, vai continuar recebendo investimento para compra de empresa, associações em empresas e investimentos em novas tecnologias. Os vistos Gold, nós podemos tratar isso de uma maneira bem mais detalhada, mas o fato é, eles continuam a existir, né? Portugal quer sim investidores, Portugal quer sim atrair este volume de capital para o seu sistema financeiro, o que eu considero muito válido, mas sofreu drásticas alterações. Por exemplo, essa parte de você comprar um imóvel já caiu. Talvez a gente tenha um regramento para que ainda fique liberado para a compra de algum tipo de imóvel, mas vai ser bem no interior de Portugal, e isso ainda não está definido, não está regrado. Mas para já, o que se diz é que, o que se coloca é que os vistos Gold, você já para compra de imóveis, você já não pode mais. Então, nós falamos aí em investimentos em torno de 500 mil euros, que começa com 500 mil euros, para você poder ter acesso a esse sistema Gold. Mas ele dá várias outras vantagens para a pessoa e para os familiares que têm esse interesse em investir no país. Então, acredito que aqui hoje nós conseguimos colocar para vocês todos os tipos de vistos, conseguimos falar sobre a CPLP, são grandes alterações aí que vão surgir. Nós temos aí, a partir do mês que vem, provavelmente, não sei se vai entrar um novo sistema do CEF, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que sabemos é que tem muito processo que está parado, muito processo que está aí pendente de situação, e que tem muita gente precisando aí desse serviço de imigração, porque Portugal efetivamente acaba atraindo muitas pessoas. E principalmente, fica aqui novamente o nosso aviso. Contratem um advogado. Façam uma consulta com um profissional especializado para vocês terem, sim, a economia do seu dinheiro. Porque você economizar para pagar uma consulta por uma pessoa que pode lhe dizer um sim ou um não, pode salvar a economia de uma vida. Pode salvar o rico dinheiro que você economizou por tantos anos. Então, é viável você pegar tudo isso e ir através de dicas ou através de que, eu ouvi dizer, mas a minha amiga disse, mas o fulano de tal falou, ou mesmo que você tenha pego uma informação através de um advogado. O advogado que solta uma informação, muitas vezes sem contexto, quando vocês estão num papo, você não pode assumir aquilo como verdade para você num primeiro momento. Por quê? O advogado ele precisa estar frente a frente com você, saber de pormenores, saber realmente da sua situação para lhe dar certeza do que é o que você precisa. É para isso que nós estudamos, é para isso que a gente está sempre em atualização. Não é isso, Excelente, doutora doutor Lilian? Renato. Muito bom. Concordo com o doutor e realmente faz muita diferença uma análise através de um profissional que esteja capacitado e dentro deste ordenamento, vivendo inclusive no país que você quer migrar, para que ele possa estar te orientando
pois vai fazer muita diferença fazer um planejamento migratório adequado. E, caso não seja feito, também há saídas. Por gentileza, também pedimos que vocês busquem informações, procurem ajuda, pois há saídas legais para cada caso e é preciso análise de caso a caso, para que vocês não recebam uma informação de forma irresponsável que possa transformar um sonho em um pesadelo. Eu queria só concluir aqui, doutor Renato, com duas informações rapidinho. Uma é em relação ao ETIAS, que é como se fosse não, né? Uma autorização para a viagem que estava prevista para o final deste ano 2023, depois foi passado para 2024 e agora a previsão é que seja a partir de maio de 2025. Portanto, saibam que isso foi alterado novamente e isso, a princípio, só vai valer a partir de 2025. E outra questão também em relação ao CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a previsão hoje, no dia 18/10 de 2023, ainda é que no final deste mês de outubro, depois do dia 29 de outubro, já teremos, a princípio, uma mudança no sistema interno e será modificado para uma agência chamada AIMA, que é uma agência para integração, migração e asilo, e também algumas competências administrativas passarão para o IRN, e outras questões serão repassadas ao PJ, a Polícia Judiciária, outras questões também irão passar para a PGR e outras também para a PSP. Portanto, a partir do próximo mês, a princípio, teremos muitas alterações no sistema interno aqui de Portugal, né, repassando essas atribuições do Sistema de Estrangeiros e Fronteiras para estes demais órgãos. Então, isso já aconteceu, essa previsão antes, e não foi concretizada no prazo que deram, e depois foi mudada esta data. Então, a princípio, nós só acreditaremos vendo. A partir do Bom, próximo mês, tendo realmente essa alteração, nós estaremos trazendo aqui, neste quadro, as alterações realmente aconteceram e como que está sendo realizada aqui em Portugal. Traremos novidades em tempo real para vocês. Acompanhem este novo quadro e fiquem conosco para mais informações. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada, doutor Renato. Se quiser aí concluir, fique à vontade. Eu deixo aqui meu muito obrigado. Um abraço a todos e uma continuação de um ótimo dia. muito obrigado, doutora Lília. É sempre bom a gente poder construir com o conhecimento, não é? Então, assim, o ETIAS, só para complementar para as pessoas que o ETIAS é, entre aspas, vamos colocar de maneira bem simples, ele é um novo cadastro que vai ficar válido por um tempo para que as pessoas não precisem sucessivamente ficar passando muitas vezes pela imigração ou por outras situações. Então, esse é um sistema que vai entrar em vigor justamente para facilitar as viagens das pessoas, vamos dizer assim. Mas agora, para já, nós estamos transferindo isso para 2025. Nós temos aqui muitas notícias que realmente aí a doutora Lilian colocou muito bem, e nós estamos aqui, vamos estar de olho e colocando para vocês. Nós aqui vamos encerrar nosso primeiro aba Talks. Então, e recapitular aqui que o aba Talks, ele é para todos os membros da aba, ele é aonde todos podem assistir, não é? Mas ele é justamente um local aberto para que a gente tenha troca de conhecimento, manifestação de conhecimento. A gente só consegue crescer mediante a troca de conhecimento. Nós somos advogados, nós somos colegas, e a aba, um dos princípios da aba é justamente esse, é o networking, é a gente poder crescer como profissional. Então, eu e a doutora Lília estaremos aqui no próximo, com um tema incrível também, né? E nós temos aqui, eu vou só lançar no finzinho desse vídeo, nós temos também que vai ser um AbaCast. Então, temos aqui grandes novidades na aba para vocês. Vocês vão poder assistir a gente pelo YouTube. Muito obrigado, doutora Lilian. Obrigada, É sempre doutor bom estar Renato. contigo. Obrigada a todos.